Olá, meus pequenos! Nesse vídeo eu explicarei a atividade de ciências da página 227 a 231. Se eu falar um pouco mais alto, é porque tá tendo uma reforma aqui na casa do meu vizinho e tá fazendo muito barulho, então tô precisando falar bem alto, tá? Mas vamos lá. Para fazer essa atividade, nós vamos primeiro para a página 226 para dar início ao assunto de recursos naturais, ok? Então, nós temos aqui o textinho, uma viagem incrível. Os pais de Joana e Pedro planejaram durante 3 anos uma longa viagem, de São Paulo a Manaus de carro. Eles queriam conhecer as diferentes paisagens do nosso país, o Brasil. A primeira coisa que notaram logo que deixaram São Paulo foi que as noites ficaram mais estreladas. O ambiente sem tantas luzes e o céu limpo possibilitaram que eles vissem diversas constelações. A parte mais legal foi ver animais que eles só conheciam por fotografias. Macacos, vacas, araras, jacarés e tatus foram algumas das espécies que encontraram no caminho. Ao chegar a Manaus, conheceram de perto a floresta amazônica nas áreas próximas à cidade. Que legal, né? Eu acho que todo mundo iria amar fazer uma viagem dessa. Então, nós temos aqui a atividade da página 227, em que nós vamos escrever o nome de tudo que Joana e Pedro viram na imagem. Então, vocês vão observar a imagem, vão identificar o que a imagem está retratando e aí vocês vão escrever o que é, tá bom? Na próxima página, nós temos conhecendo os recursos naturais. Joana e Pedro viram muita coisa bonita. Tudo o que viram são recursos naturais. Para se manter vivo, o ser humano utiliza diversos elementos da natureza, como luz solar, água, ar, solo, plantas, minerais e mesmo outros animais. Por meio deles, garante sua sobrevivência e desenvolve inúmeras atividades. Recursos naturais são todos os elementos disponíveis da natureza que são úteis para o ser humano. Alguns desses recursos existem em grande quantidade, outros estão disponíveis em quantidade menor e podem se esgotar mais rapidamente. Por isso, devemos utilizá-los com responsabilidade. Os recursos naturais são classificados nos tipos descritos a seguir. Renováveis, recursos que podem se renovar se usados corretamente, como as plantas e a água. Não renováveis, recursos que não se renovam ou demoram muito para serem formados, como o petróleo, o ferro e o ouro. Inesgotáveis, recursos que não acabam, como a luz solar e o vento. Sol. O Sol fornece luz e calor ao ser humano. Além disso, por meio dele é possível obter energia solar. A energia solar é uma energia limpa, não causa poluição e barata. É muito usada para aquecer a água de casas, hospitais, etc. Então, aqui embaixo nós temos uma imagem de uma casa com placas solares instaladas no telhado. E ao lado nós temos um textinho. Para obter a energia solar, são instaladas placas solares nos telhados de casas e no topo de prédios, que ficam expostas ao sol. Esse sistema aquece a água que fica nos canos debaixo das placas e o calor captado também pode ser convertido em energia elétrica. Essa energia é utilizada para diversas finalidades, como o funcionamento de eletrodomésticos. Continuando o assunto, solo. O solo é a parte mais externa da superfície terrestre onde pisamos. Ele é muito importante para o ser humano porque é sobre ele que construímos estradas e moradias, criamos animais e cultivamos plantas, entre outras atividades. O solo é formado por uma parte inorgânica e por uma parte orgânica. A parte inorgânica contém calcário, argila, água e ar. A parte orgânica, geralmente mais escura, é composta da mistura de restos de animais e vegetais. Essa camada é chamada de humus. Ou seja, a parte orgânica, no caso a camada que é composta por restos de animais e vegetais, é chamada de humus. Então aqui nós temos um dicionáriozinho explicando o que é orgânico e inorgânico. Começando com inorgânico, tudo que não é composto de matéria animal ou vegetal. Exemplos de elementos inorgânicos, aí aqui nós temos o metal, como ferro e alumínio, pedras, água, sal de cozinha. E orgânico é toda substância produzida pelos seres vivos ou resultante deles. Exemplos de substâncias orgânicas: restos de pele, de unhas, fezes, produtos orgânicos de animais, folhas que caem no solo e apodrecem, produtos orgânicos das árvores, enfim.
Então, nós temos aqui na página 229 a atividade 1. Observe as imagens e responda as questões. Na primeira imagem, nós temos uma senhora trabalhando no jardim, né? Uma moça trabalhando no jardim. No segundo, nós temos um cupinzeiro, tá? Vocês já tinham visto no cupinzeiro? Pronto, aí os cupins, aqueles bichinhos pequenininhos, fizeram ele. Olha como é grande. E na terceira, nós temos trabalhadores asfaltando ruas. Então, vocês vão responder na letra A. De que modo o solo é utilizado em cada situação? E na letra B, de acordo com as imagens, responda. O solo é importante para todos os seres vivos? Por quê? Vamos agora para a página 230. Diferentes tipos de solo. O solo é composto de fragmentos, pedaços muito pequenos de rocha que foram se quebrando ao longo do tempo e se transformaram em partículas cada vez menores. Essas partículas têm tamanhos distintos e são constituídas de minerais diferentes. Nelas podem haver também elementos não minerais, como o resto de seres vivos, folhas, cascas, peles de animais, fezes, etc. Considerando esses fatores, os solos são classificados basicamente em 3 tipos: arenoso, argiloso e umífero. Vamos agora para solo arenoso. O solo arenoso contém mais partículas de areia do que outros materiais. Como os grãos de areia são grossos, esse tipo de solo é bastante permeável à água, ou seja, nele a água costuma escoar rapidamente e ele seca logo após a chuva. Por não reter água, geralmente é mais seco e com menos nutrientes do que o que o torna pouco apropriado para a agricultura. Então aqui nós temos um exemplo de solo arenoso na praia, a areia da praia. Solo argiloso. Solo argiloso contém mais partículas de argila do que outros materiais. Seus grãos são bem finos, o que torna bem compacto e pouco permeável à água. Assim, ele fica encharcado após a chuva, pois a água não penetra nele com facilidade. Essa característica não favorece o desenvolvimento de plantas que precisam de solos fofos e que não alaguem. Então, aqui nós temos a imagem de solo argiloso. Inclusive, muitas pessoas pegam argila para fazer máscaras no rosto, né, por conta das propriedades da argila. E a argila também é utilizada em diversos setores na indústria. Então, nós temos aqui agora o solo umífero. O solo umífero tem mais partículas de humus do que de outros materiais. O humus é um composto escuro formado de restos de animais e vegetais em decomposição, o que chamamos de matéria orgânica. Geralmente é um solo fofo que contém bastante ar e é permeável à água. Essas condições o tornam bastante propício ao desenvolvimento de plantas, por isso é amplamente utilizado na agricultura. Então aqui embaixo nós já temos a foto de uma plantação com muitas plantinhas. Última página de atividade, nós temos aqui na página 231 uma experimentação, né, que nós iríamos fazer em sala, mas quem puder fazer em casa é ótimo, maravilhoso. Então nós temos aqui, os solos são todos iguais? Há locais na escola ou perto dela onde vocês podem ver o solo exposto? Você acha que o solo é igual em todo lugar ou há diferentes tipos? Com a ajuda do professor, colete amostras de solo de diferentes locais para compará-los. Observe as amostras de solo, anote no caderno a cor de cada uma. Utilizando luvas, verifique se o solo de cada amostra é áspero, macio e se está seco ou úmido. Anote as informações no caderno. Espalhe um pouco de cada amostra sobre uma folha de papel e observe-as atentamente com o auxílio de uma lupa. Verifique o tamanho dos grãos, se há restos de planta ou de animais. Anote essas informações no caderno. Então, gente, isso aqui nós iríamos fazer na sala. O material eu iria levar para a gente poder estar observando lá direitinho. Mas como a gente não está podendo ir para a escola, estamos estudando em casa. Quem tiver a possibilidade de ter no quintal esses 3 tipos de solo, maravilhoso, pode ir já observando. Mas, quem não tiver, pode responder as perguntas daqui de baixo de acordo com o próprio texto, ok? Boa atividade, façam com calma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!